Família, vamos continuar a nossa série de mensagens, Uma Vida Abençoada. Nós iniciamos esta jornada no último domingo, serão 7 semanas. Esta é a segunda, nosso texto base, Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque nos escolheu nele antes da criação do mundo. Você vai ser encorajado nestas semanas e desafiado a repensar muitas coisas sobre generosidade, finanças, vida plena, vida abençoada. Eu espero que você tenha se engajado conosco nesta semana junto com a tua família, decidido se vai fazer um só jejum, um só propósito durante os 40 dias, durante as 7 semanas, ou se a cada domingo você vai trocar o propósito. O importante é fazer este propósito não como quem faz uma queda de braço com Deus, não como quem está barganhando com Deus. Olha, eu estou entregando aqui as minhas redes sociais, pães e massas, carne vermelha, refrigerantes, doces, enfim, uma refeição para eu alcançar a minha bênção financeira. Não, não é sobre isso. O jejum não muda Deus, o jejum muda o nosso coração, nos alinha de acordo com a vontade dEle, nos ensina a obedecer os seus princípios e através dos princípios da palavra dEle, então, vivemos esta vida mais que abençoada e então caminhamos na direção daquilo que Ele tem para cada um de nós. Nós pontuamos na última semana, na introdução a esta série, que falar sobre bênção não é apenas sobre dinheiro. Existem pessoas que são tão miseráveis nessa vida que tudo que elas têm é o dinheiro. Uma vida abençoada vai além de dinheiro, fala sobre alegria, saúde, relacionamentos, inclusive a premissa básica desta série é que é tudo sobre o coração. Entretanto, também é sobre dinheiro. Nós entendemos na última semana que finanças foi o assunto junto com o reino de Deus, no qual Jesus mais tocou, o qual Jesus mais ensinou. E se Jesus falou muito sobre isso, é porque nós também precisamos aprender muito sobre isso. Afinal, onde está o nosso tesouro, lá também está o nosso coração. E se é tudo sobre o coração, não podemos ser negligentes quanto aos ensinos bíblicos sobre este assunto. Entendemos também na última semana que já somos abençoados em Cristo, por aquilo que Ele fez por nós. E se já somos abençoados por Deus, nada e ninguém pode mudar isso. Você não trabalha para alcançar a bênção, você trabalha a partir da bênção, e você não fica perseguindo as bênçãos, elas te perseguem quando você tem um posicionamento firmado em Cristo. Falamos ainda na última semana que a entrega é uma das essências do Evangelho. Afinal, como pregar em graça e falar sobre doação, sem entender antes que Deus amou tanto o mundo que fez o quê? Entregou. Deu o seu Filho. E o seu Filho aqui na terra, como homem, se fez carne e se entregou na cruz até as últimas consequências, para que nele tivéssemos vida. E é por isso que esta mensagem sobre uma vida abençoada se aplica a todas as áreas da nossa vida, porque toda entrega começa com o coração. E se o nosso coração estiver no lugar certo, não teremos dificuldade com estes assuntos e viveremos a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Nesta que é a segunda mensagem da série, nós falaremos sobre uma prova. Uma prova que todos nós estamos inseridos, inscritos e precisamos vencê-la, passar por ela em todos os meses, em todos os momentos. Eu quero que você comece imaginando uma cena muito caricata e muito simples. Imagine você voando de férias. Você está numa viagem de avião. No meio do voo, o piloto ele avisa: olha, vamos passar por uma área de turbulência. Então você se prepara, você aperta os cintos, aquele frio na barriga. Será que vai ser uma turbulência leve? Será que vai ser uma turbulência um pouco mais pesada? Então você segura firme nas poltronas e aí de repente é uma turbulência muito, mas muito assustadora.
o avião começa a balançar e você começa a olhar, você vai viajar de avião, você quer saber se a turbulência é forte ou não? Olhe para a cara da tripulação. Né? Se o pessoal que está cuidando lá, né, as aeromoças, o pessoal da tripulação, o pessoal que trabalha dentro do avião, se eles começam a ficar com cara de medo, é que a coisa está feia. E aí o pessoal está com cara de medo, o negócio está feio, e agora? Ninguém em sã consciência, segurando na poltrona do avião, com a expectativa de sobreviver, busca confiar agora na sua conta bancária. Já viu alguém num momento como esse? Deixa eu abrir minha conta bancária, ver se eu estou seguro então aqui nesse avião. Porque, olha, se tiver bastante dinheiro aqui, pode ser que eu estou seguro. Pode ser que nada vai acontecer comigo. Vai acontecer com todo mundo. Com quem está liso aqui no avião vai acontecer. Comigo não. Comigo vai dar tudo certo. Eu estou seguro, porque as minhas reservas estão bem feitas. É assim que alguém agiria? Uma ilustração muito caricata para você entender que não é por aí que funciona. É nesse momento que, na verdade, primeiro você começa a confiar em Deus. Até o mais radical dos ateus começa a acreditar que o Senhor pode fazer alguma coisa. Deus ajuda. Em segundo, você começa a tentar confiar em quem? Em quem está pilotando. É aquela hora que você começa, Deus, que o Senhor tenha colocado um bom piloto aqui, que nos faça pousar em segurança, mesmo nas situações adversas. Quem está no comando? E é nesse momento que muitas vezes, justamente, quem traz calmaria, quem traz a tranquilidade para todos que estão na aeronave, é quem está no comando. É aquele momento que o comandante fala, olha, vai dar tudo certo, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então aquilo vai trazendo paz, tranquilidade, até que tudo seja equalizado. A vida é da mesma forma. Nós passamos por tribulações, nós passamos por turbulências, crises financeiras, problemas familiares, diagnósticos médicos inesperados. E a grande pergunta que surge ao nosso coração todos os dias, de forma consciente ou não, é: em quem eu tenho colocado a minha confiança? Quando o chão balança, quando tudo parece perdido, onde que eu estou depositando confiança? É importante termos esta convicção no coração. Afinal, o controle das nossas vidas aponta diretamente para o sucesso ou para o fracasso. Estamos em um fim de semana muito abençoado, de face a face com Deus. Às 20 horas, os homens vão entrar. Mais de 100 homens que fizeram um encontro face a face com Deus. Ontem estava lá, ministrando a eles e conseguindo celebrar a Jesus pela transformação. Estes homens chegam no sábado de manhã sem ter ideia do que vai acontecer com eles. E é incrível como pouco a pouco eles vão entregando a confiança, entregando a chave do seu coração, a chave da sua vida para aquele que pode mudar todos os cenários. É incrível que muitos destes homens chegam ao face a face com aquele entendimento: o que será que vai acontecer aqui? Primeira ministração do face a face, aquele clima de tensão. E aí pouco a pouco eles vão aprendendo a confiar. E se você tem o privilégio de hoje ficar conosco aqui até as 20 horas, ou vou retornar, ou se você já viu uma entrada de face a face, você percebe como que as pessoas que vão para aquele encontro entram, já não mais com reservas, mas totalmente entregues, porque aprenderam a confiar, a entregar 100%. Todos nós um dia precisamos passar por este momento de entrega da nossa jornada, entrega da nossa vida. Só assim seremos abençoados. Esta premissa básica de que já somos abençoados só acontece através da cruz. Cristo se entregou por nós para que tivéssemos uma vida abençoada. E temos esta vida a partir do momento que reconhecemos Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, e entregamos tudo que temos e tudo que somos nas mãos dEle. Se você não fez isso ainda, esta tarde eu ainda vou te dar a oportunidade de se entregar totalmente a Jesus. Entretanto, mesmo depois de entregarmos a nossa vida, confiarmos nele como Salvador, existe ainda uma área na nossa vida, muitas vezes, que é o último reduto da nossa independência. É a área onde realmente demonstramos se confiamos ou não. E esta área é a área financeira.
Hoje eu quero conversar com você sobre um princípio bíblico milenar, que não tem a ver só com dinheiro, mas tem a ver com quem é o piloto da tua vida. Hoje eu quero conversar contigo sobre uma prova de confiança. Sabia que Deus nos submete a uma prova? Todos nós. Sim, o mundo espiritual não é diferente do real. Provas são constantes. E a aprovação nelas é o que nos leva para a próxima fase. Foi assim a vida toda. Por que você imaginou que na vida espiritual não seria igual? Desde lá da sua primeira infância, na escola, para passar de ano você tinha que fazer o quê? Provas. Vai para a faculdade, vai para a universidade, tem que fazer o quê? Prova, vestibular. Vai entrar no trabalho, tem que fazer o quê? Prova, seleção. Aí chega na vida com Deus, nós achamos que não precisamos de provas. E Deus nos submete a provas não porque Ele é um Deus mau, que tem prazer em nos ver desafiados e sofrendo. Não, mas é porque Ele sabe que provas nos impulsionam para a próxima etapa. E uma das maiores provas que temos na nossa vida espiritual é em relação ao dinheiro. Sim, hoje eu quero falar com você sobre o princípio do dízimo. O dízimo é uma prova. Malaquias é um texto completo sobre o assunto, dízimo. Eu olho para o capítulo 3, versículos de 6 a 12, e eu vejo princípios importantíssimos. E eu quero que nos concentremos em algumas partes destes versículos de Malaquias, para que tenhamos então uma vida abençoada. Acompanhe comigo a leitura que farei de Malaquias capítulo 3, versículos de 6 a 12. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês me perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que princípios maravilhosos contidos em Malaquias. Logo no versículo 6, ele diz, eu, o Senhor, não mudo. Deus continua sendo o mesmo. E a razão pela qual Deus não muda é porque se Deus mudasse, Ele iria melhorar, mas Ele já é perfeito. Deus é imutável. As convicções pessoais podem mudar ao longo de uma jornada, e inclusive é muito nobre, é muito inteligente mudar ao longo da vida. Crescer, evoluir, ter novas perspectivas, adaptar-se e ser alguém melhor sempre. As nossas opiniões, elas são voláteis, elas podem mudar a qualquer momento. Até a ciência muda. Se você for olhar aspectos da ciência, seja ela de qualquer esfera, há 10 anos atrás e hoje, tudo mudou muito rápido. Tudo muda muito rápido e continua em mudança. Aquilo que outrora fazia mal, hoje já não faz mais. Aquilo que antes não fazia mal, agora faz. E assim nós vamos vivendo com novas descobertas, com novas mudanças. Deus não. Deus não muda. O que Ele escreve na sua palavra é constante, é eterno. E nós precisamos partir o nosso pensamento desta ideia, de que o que Deus diz não tem sombra de variação, não tem sombra de dúvida. No que diz respeito às minhas convicções, aquilo que eu der de ilustração a você, aquilo que eu te colocar como meu pensamento, você deve questionar. Eu, qualquer outro pastor, líder, quando emitimos opiniões,
pondere, questione e veja se aquilo está de acordo com a palavra de Deus. Agora, quando o que anuncio, quando o que digo, quando o que falo, quando o que exponho num púlpito como esse, não é fruto das minhas opiniões, mas da palavra de Deus, não há questionamentos. Não há por que questionar. Não há por que duvidar. Se está na palavra de Deus, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Ou eu creio nela, ou eu não creio. No versículo 7, Malaquias diz: vocês se desviaram dos meus decretos. O que ele está falando? Que filhos estão se desviando dos princípios e decretos básicos que não mudam, princípios que foram estabelecidos por Deus. E ele diz que inclusive por conta desse desvio, no versículo 9, ele diz: vocês estão debaixo de maldição. Perceba que Deus não diz: eu estou te amaldiçoando. Ele não diz: você será uma pessoa má se não devolver o dízimo, se não cumprir os princípios. Ele está dizendo: é você que, por se desviar da rota, está se colocando debaixo de maldição. Está voluntariamente se colocando sob um sistema econômico mundano e amaldiçoado, quando faz da tua vida financeira algo contrário aos princípios eternos que Ele já estabeleceu. Nunca foi do plano do Senhor que vivêssemos com os nossos recursos sob uma ótica econômica terrena, mas uma ótica econômica celestial. É por isso que Ele estabeleceu o dízimo, generosidade, ofertas, boa mordomia, boa administração, boa gestão. É por isso que aqui nós precisamos voltar a algumas casas nesta conversa e lembrar do que conversamos na semana passada. Lembra de Deuteronômio 15? Não deve haver pobres no meio de vocês. E eu não vou me delongar neste assunto porque nós já conversamos semana passada. Se você perdeu, vai no canal do YouTube da nossa igreja e assista a mensagem da semana passada. Perceba que ele está dizendo: existe um plano imutável, existem princípios que Deus estabeleceu, mas porque os seus filhos escolheram se desviar destes princípios, estão se colocando debaixo de maldição. E aí é por isso que você tem a sensação de viver com o teu salário, com os teus ganhos, como se vivesse em uma bolsa furada. Você pode ter uma promoção, você pode ganhar mais, você pode alcançar novas coisas, mudar de emprego, mas sempre falta. No máximo, empata. Nunca sobra para que você tenha uma boa administração através de reservas de emergência e que dirá ser generoso com quem precisa. Generoso com quem Deus quer que você abençoe. Afinal, nem para você sobra. Por que está debaixo desta maldição? Porque parece que as coisas estão travadas. Por que parece que nunca as coisas vão se resolver? Porque princípios estão sendo deixados de lado. E quando eu me refiro a princípios, eu não estou falando somente sobre o dízimo. Porque outro aspecto muito interessante é que tem pessoas que, ao devolverem o seu dízimo, esquecem totalmente do que fazem com os outros 90%. Como se dissessem: olha, paguei uma conta aqui para Deus e agora os outros 90 são meus e eu faço o que eu quiser com eles. Tudo é do Senhor, tudo é sobre o coração. Eu vou entrar em alguns aspectos mais minuciosos, mais detalhosos sobre o que é o dízimo e por quê, e quais são as orientações do Senhor para ele. Mas quando eu devolvo o meu dízimo, eu estou apenas devolvendo aquilo que não é meu e que foi colocado como princípio para a manutenção do templo e que o Senhor nos deu como direção. E os outros 90, eu preciso também administrá-los segundo o coração de Deus, com uma boa mordomia. Sendo generoso nas minhas ofertas, sendo generoso com os meus irmãos, sendo zeloso com uma boa administração, gastando menos do que ganho, me preparando para o futuro e para os dias maus. Sabendo multiplicar aquilo que Deus colocou em minhas mãos. Perceba que muitas vezes estamos patinando, porque estamos pegando todos esses princípios bíblicos sobre vida financeira e deixando eles de lado. E qual que é o primeiro que já a maioria dos cristãos falha? O básico, o primeiro princípio, o dízimo. Eu não sei se você sabe, mas
os dados apontam não apenas nesta igreja, também nesta igreja, mas estes dados que eu vou te dizer são dados estudados pelos grandes estudiosos do meio acadêmico das igrejas, de forma geral, no Brasil, na nação brasileira. Menos de 20% dos membros da igreja brasileira são fiéis nos dízimos. Sabia disso? É um dos primeiros princípios básicos que o Senhor coloca. Semanalmente recebemos orientações, recebemos instruções e negligenciamos o básico e depois queremos o complexo. E não entendemos por que estamos patinando na nossa vida financeira, sem viver o exponencial. No versículo 10, Malaquias diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Deus possui todas as coisas, porém, ao retermos os dízimos, estamos retendo algo que pertence ao depósito do templo, e não a nós mesmos. Perceba que ele coloca um destino claro. Segundo o texto que nós lemos de Malaquias 3, versículo 10, ele diz que os dízimos são para serem entregues onde? O que nós acabamos de ler? Fala comigo, igreja. Onde que ele fala para levar o dízimo? Aonde que é? No templo. Eu vejo algumas pessoas dizendo: pastor, não, eu creio no dízimo, mas eu pego os 10% dos meus ganhos, e aqui já quebraram um paradigma. Algumas pessoas, de uma forma muito ignorante, já sempre procurando briga, sempre procurando a treta, sempre procurando a confusão. Onde que está na Bíblia que é 10%? Você não vai achar na Bíblia, meu irmão, você vai achar no dicionário. A palavra dízimo quer dizer 10ª parte, então é 10%. E algumas pessoas: não, eu retiro lá os meus 10%, o dízimo, a 10ª parte, e eu devolvo, então, da minha forma. Eu dou o meu dízimo em instituições de caridade, eu dou o meu dízimo ajudando o próximo, eu dou o meu dízimo ajudando as pessoas. Bom, vamos lá. Primeiro, que você nunca dá o dízimo. Eu não dou o dízimo, nós devolvemos o dízimo, porque não é nosso. Você dá aquilo que é teu. O dízimo nós não damos, nós devolvemos. E segundo, que se queremos obedecer a um princípio, tem que ser do jeito de Deus, não do nosso. Tem que ser do jeito de Deus e não do nosso. A forma como Deus estabeleceu o dízimo é que ele deve ser entregue no templo, com a finalidade clara para o templo da sua boa administração, zeladoria e melhora contínua. É o que ele fala: tragam todos os seus dízimos ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. E eu percebo uma estratégia maligna em descredibilizar o templo, a fim de que as pessoas percam a sua fidelidade por conta dos escândalos. Agora, imagine comigo outra. Eu gosto de usar de algumas histórias bem caricatas, bem absurdas, para você entender a seriedade do que é, muitas vezes, negligenciarmos alguns princípios. Imagine essa cena comigo. Um homem chega em casa e fala assim para sua esposa: oh, querida, eu decidi, a partir de hoje eu não vou ser mais fiel a você. Ela chocada: por quê? O que está acontecendo? Está tudo bem? Eu fiz alguma coisa? Ele responde: não, é que eu vi lá no noticiário que o vizinho do 502 traiu a esposa dele. Eu também vi lá no meu trabalho que o chefe traiu a esposa também. E como tem muita gente sendo infiel por aí, eu decidi que para me proteger, eu também não serei mais fiel a você. Parece absurdo uma historinha como essa, não é? Parece absurdo ou não parece? É claro. Ninguém em sã consciência usa um erro moral do outro para justificar o seu próprio erro dentro de um relacionamento de aliança. Porque a infidelidade do vizinho não anula a promessa que eu fiz no altar, de ser fiel. A traição do outro não dá carta branca, carta aberta para eu fazer o mesmo. E eu estou dizendo essa história exagerada porque nós estamos vendo isso acontecendo na prática, todos os dias. O cenário não é fácil. A gente liga a TV, a gente abre as redes sociais e para todos os lados, suspeitas de escândalos há muitos anos dentro da igreja evangélica. Pastores que têm usado da sua posição para
pastorear em causa própria e obter lucro entre os fiéis, para que possa fazer tudo aquilo de acordo com o seu coração e não com o coração de Deus. Usam de manipulação emocional para pregar algo que não está na palavra e ter um enriquecimento próprio. E aí o mecanismo de defesa de muitos cristãos tem sido: olha, diante da infidelidade destes pastores, eu vou reter a minha fidelidade, eu não vou confiar mais, eu não vou entregar meu dízimo. E eu preciso te dizer algo com muito amor e tremor. Ao reter teu dízimo da casa de Deus, por conta de erros dos homens, você não está punindo homens, você está se conectando de um princípio divino. Na tua cabeça você está pensando: bom, eu estou punindo estes homens que são aproveitadores. Não, na verdade, você está se desconectando de um princípio. E segundo Malaquias 3, quando eu me desconecto de um princípio, eu começo a caminhar em maldição. A lógica do céu é clara. A minha fidelidade, ela não é reativa ao comportamento humano. A minha fidelidade é uma resposta à bondade de Deus. Sabe aquele pensamento que eu disse no início: pastor, não, eu não vou deixar de dar, eu vou pegar meu dízimo e eu vou comprar cestas básicas, eu vou dar aos pobres, é nobre. É uma atitude linda, a filantropia é bíblica. Mas teologicamente isso não é dízimo. Quando você ajuda um necessitado, a Bíblia chama isso de esmola, e significa ato de misericórdia. Cornélio, um centurião romano, fazia isso na Bíblia. E isso subiu como um memorial diante de Deus. Existe espaço para as esmolas. Existe espaço para a oferta. Existe espaço para fazer caridade. Mas o dízimo é a 10ª parte. E ele tem endereço. Todas as menções bíblicas do dízimo falam sobre o que Malaquias 3,10 aponta: trazer todos os dízimos na casa do tesouro. A casa do tesouro era onde o povo se alimentava espiritualmente, onde o sacerdócio era mantido. Obra social é horizontal, é amor ao próximo, e é óbvio que chega como aroma agradável a Deus. Mas dízimo é 100% vertical. Não é institucional. Você não está entregando dízimo ao amor e cuidado. Você não está entregando dízimo ao pastor A, B ou C. Você está fazendo a Deus, através da vida da igreja. Nós não podemos querer adorar a Deus do nosso jeito. Caim tentou adorar a Deus do jeito dele e foi rejeitado. Abel adorou a Deus do jeito que Deus mandou e foi aceito. E aí talvez você diga: pastor, mas e se o líder errar? Deixa eu te libertar deste peso hoje. O princípio de Malaquias 3 carrega uma promessa. Ele diz: fazei prova de mim. Deus fala: fazei prova de mim. Deus toma a responsabilidade. Ele fala: você não vai fazer prova do pastor, você não vai fazer prova do líder, você não vai fazer prova da instituição. Fazei prova de mim, diz o Senhor. A bênção que vai estar sobre a tua vida está atrelada ao teu ato de obediência e não à perfeição de quem administra. Nós, aqui, Amor e Cuidado, somos uma família muito séria. Nós temos muito tremor. O meu primeiro tremor e temor em falar sobre este assunto não é quanto ao povo, é quanto a Deus que nos dirige. Mas aqui nós trabalhamos com muita transparência para honrar cada centavo do que entra. Nesta igreja, na nossa forma de fazer igreja, 100% dos nossos pastores são assalariados. Ninguém aqui ganha por entrada de dízimos e ofertas. Se entrar mais, se entrar menos, se um mês não entrar nada, se no outro estourar e entrar o dobro, o nosso salário não muda. Nosso salário é definido pela diretoria, pela gestão da igreja e ponto final. É assim que trabalhamos. Se outras igrejas trabalham de outra forma, é problema das outras igrejas. A tua igreja, que você faz parte, é assim que nós trabalhamos. Temos muito tremor, muito temor diante de Deus com aquilo que entra. Entretanto, mesmo que a igreja que você pertencesse não zelasse bem, ou não fossem perfeitos na administração,
A razão pela qual você deveria devolver o teu dízimo nunca deve ser a integridade de quem recebe, mas a soberania de Deus. Porque se um líder erra, ele presta contas severas diante de um justo juiz. E Deus julga a sua própria causa. Quanto a você e a mim, nos cabe apenas permanecermos fiéis. E aí é óbvio, se você não confia na boa gestão, administração e mordomia da casa a qual você pertence, seja esta ou seja qualquer outra, que então, pelo menos, com muito temor, com muito tremor e com muito zelo eu te digo isso, que pelo menos então você busque uma outra família, uma outra igreja, uma outra comunidade a qual você confie, mas não fique sem fazer. Porque assim como Deus não está interessado no teu dinheiro, nós também aqui não estamos. Nós estamos interessados em que você viva os princípios bíblicos, milenares, que sempre funcionaram porque são imutáveis. E a partir desta obediência a princípios, você vive uma exponencialidade na tua casa, é sobre isso. Nunca permita que os escândalos de Saul, lembra Saul, um grande líder da nação de Israel, cheio de escândalo? Davi não perdeu seu coração diante de Deus, porque o seu líder estava em escândalos. Não permita que os escândalos de Saul roubem teu coração como o de Davi, segundo o coração de Deus. É muito triste que os escândalos continuem a acontecer, mas a Bíblia diz que eles aconteceriam. Mas a mesma Bíblia diz, ai por meio daqueles que os escândalos vierem. Ai daqueles por meio de que os escândalos vierem. A nossa oração é que o Senhor continue fazendo um limpa na igreja brasileira. E que o Senhor continue separando o joio do trigo. Mas esta igreja permanecerá como sempre foi nos seus 90 anos de existência. Firme, fiel à doutrina, zelosa com os recursos que entram. E no entendimento que não é sobre homens, é sobre um princípio divino. Ainda falando sobre este princípio do dízimo, eu quero trazer aqui para você 5 apontamentos rápidos sobre como funciona e o que ele é. Como disse a você, o dízimo é um teste e você nunca conseguirá dar o dízimo até que você comece a dar. O dízimo é um teste. Deus está testando os nossos corações. Quando você vê alguém insistindo em defender que não deve dar o dízimo, eu penso, Deus deu seu filho por você, e você não quer dar para ele nem 10. Sabia que o número 10 na Bíblia sempre representou testes? Foram 10 pragas no Egito, foram 10 mandamentos, foram 10 vezes que Deus testou Israel no deserto, foram 10 vezes que você viu Jacó tendo o seu salário mudado, foram 10 vezes que Daniel foi testado em dias, foram 10 virgens lá em Mateus capítulo 25. Em Apocalipse 2 vai falar sobre uma tribulação de 10 dias. O dízimo é sempre um teste, o número 10 sempre está relacionado na Bíblia com testes, provas. Mas Deus não está querendo apenas testar você. Deus também se coloca à prova nesta equação. Salmos capítulo 34, versículo 8, olha só. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Deus não nos testa porque Ele é um chefe desconfiado que quer nos ver falhar. Ele nos testa para nos mostrar quem está governando a nossa vida. E inclusive, Ele coloca esse teste na mesma via de mão dupla. Ele diz, eu estou te testando, mas me teste também. Quanto a este assunto, me coloque à prova e vejam se eu não vou abençoar vocês. É o que Deus está dizendo. Porque tudo que nós temos e tudo que nós somos pertence a Ele. Por que pertence a Ele? Primeiro, porque foi Ele que criou. Segundo, que depois do pecado ter entrado no mundo, Ele também foi quem resgatou todas as coisas por meio da sua redenção na cruz. E terceiro, como se tudo isso não bastasse, é porque um dia entregamos a nossa vida a Ele,
que agora Ele também tem o direito de nos pedir tudo de volta, porque foi Ele que nos deu. Imagine um pai muito rico, milionário, bilionário, levando o seu filhinho de 5, 6 anos para comer batata frita no McDonald's. E ele vai lá e compra a batatinha para o menino e fala assim: filho, me dá uma. Não, é meu, é minha. Imagina a cabeça do pai. Eu podia comprar um McDonald's para você. Por acaso o pai precisaria daquela batata? Não, mas o que ele faz com o filho? Ele quer curtir, ele quer ter um momento de pai e filho, ele quer ter um momento de comunhão, ele quer ensinar o filho sobre generosidade, sobre liberalidade. É isso que nós estamos fazendo muitas vezes com Deus. Deus quer o meu dinheiro. Para que Deus quer o teu dinheiro, cara? Por que Deus precisa do teu dinheiro? Ele é o dono do ouro e da prata. Ele quer curtir um tempo com você. Ele quer que você tire o teu coração do material e confie totalmente nele, como quem confia que Ele é o piloto da nossa vida, da nossa jornada. E mesmo que as turbulências cheguem, e mesmo que as tribulações sobrevenham à nossa vida, nós continuaremos dizendo: está tudo bem com a minha alma, porque é Ele quem me dirige. E o dízimo, além de um teste, ele é bíblico. O dízimo é bíblico. Eu vejo algumas pessoas falando: porque o dízimo é coisa da lei, eu não sigo mais a lei, eu estou na época da graça. Geralmente são crentes, porque um incrédulo, alguém que não tem conhecimento da palavra, nem sabe o que é lei, o que é graça. Geralmente esse argumento quem usa é o próprio crente, que não quer obedecer aos princípios que Deus estabeleceu na palavra. Porque o dízimo é coisa da lei. Bom, o que eu faço com Gênesis 14, que conta a história sobre um homem chamado Melquisedeque, que entregava o dízimo 500 anos antes da lei. 500 anos antes da lei mosaica ser entregue ao povo de Israel, Melquisedeque já fazia o princípio do dízimo. O que eu faço com Jacó? Lá em Gênesis capítulo 28, versículos de 20 a 22, que decidiu entregar o dízimo de tudo que tinha conquistado, também antes da lei. Sabe, o dízimo não nasceu de uma obrigação legal, ele nasceu de um coração grato, que não conseguia reter tudo para si. Mas e no Novo Testamento, pastor? No Novo Testamento não fala de dízimo. Claro que fala. Mateus 23, 23, Jesus disse para os fariseus que eles davam dízimo e que eles deveriam fazer outras coisas. Vamos lá, vamos ler as escrituras. Coloca aí, Mateus 23, 23. Olha só: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E olha como que ele termina: vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. É a interpretação de texto básico. Jesus não está falando: olha, não deem mais o dízimo, porque agora existem coisas mais importantes, como a justiça, a misericórdia e tantas outras. O que Jesus está falando é o que eu acabei de ensinar a vocês há pouco. Você está se orgulhando dos teus 10% e depois vive de qualquer forma com os outros? Você está tratando Deus como um garçom. Você consome, você dá 10%, a gorjeta, e está tudo bem, estou bem resolvido. Não é assim. O que Jesus está ensinando é: faça estas coisas sem omitir aquelas. Permaneça sendo fiel no teu dízimo, mas sem também negligenciar a outros princípios tão importantes quanto. Está aí, o dízimo é bíblico. O dízimo demonstra gratidão. E a ingratidão é um tipo de amnésia. O que gastamos em piedade e caridade não é tributo pago a um tirano, mas resposta de gratidão ao nosso Redentor. James Denney disse isso. O dízimo, ele traz proteção. Eu vejo algumas pessoas no que diz respeito à devolução dos dízimos pensando: e se faltar? E se a inflação subir? E se o emprego faltar? E se eu não tiver amanhã? Sabe, o dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo mestre. E quando nós entregamos os primeiros 10, nós estamos olhando para o dinheiro e dizendo: você não me governa, a minha segurança está em Deus, naquele que me chamou. E na confiança do que Malaquias 3 diz no versículo 11: impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seus frutos, diz o Senhor dos Exércitos.
Porque o padrão do céu não é a escassez, e sim a abundância. Nós podemos até passar por dias de escassez, mas atravessamos eles em linha reta. E se permanecemos fiéis nestes princípios, podemos trazer à existência os depósitos que temos no mundo espiritual, através do nosso posicionamento e dizer: Senhor, a Tua palavra me garante proteção e blindagem. Quando você entrega o dízimo e consagra o restante, você ganha sabedoria financeira, você vê seu dinheiro render, você não tem mais medo da crise, você tem ousadia. O dízimo gera esta blindagem nas suas finanças. Lembre-se disso, o dízimo não é semente. Porque eu vou devolver meu dízimo, porque são sementes, essas sementes vão multiplicar. Sementes são tua oferta. Nós vamos falar mais sobre isso nas próximas semanas. O dízimo não é semente. O dízimo, ele tem um objetivo claro: blindagem e proteção. Por quê? Quando eu entrego, eu estou em obediência. E em obediência, eu estou debaixo da bênção. Não é que nada me toca, não é que nada mal vai acontecer comigo, mas é que mesmo nos dias difíceis, eu tenho a confiança que Ele dirige a minha vida e eu não tenho falta de nada. E mesmo quando o diabo ou qualquer circunstância adversa desta vida tentar tocar naquilo que o Senhor me deu, eu clamo ao Senhor pelas bênçãos dos altos céus, a bênção da blindagem, da proteção, então o Senhor restitui. Mas aqueles que escolhem ferir esses princípios, escolhem viver debaixo de maldição. Escolhem viver debaixo de um lugar onde não há proteção. Dormem sem teto. Dormem sem tranquilidade e confiança da proteção que vem de Deus. Porque este mesmo dízimo que blinda, que protege, também é o dízimo que traz bênçãos sem medidas. No versículo 10, após dizer: tragam ao depósito do templo, ponham-me à prova, ele diz: vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Deus se compromete com aquilo que Ele promete. É chegada a hora de você desfrutar de uma vida abençoada que o Pai preparou para você. Nosso desejo é que depois desta série você entre em uma nova estação. As comportas do céu estão abertas. Chegou a hora de você viver o padrão do céu. Chegou a hora de você ter mais do que o suficiente. Chegou a hora de você viver o exponencial e nunca mais andar em escassez. Todas as vezes que você recebe algo, você está sendo testado, e o teste é: a quem vamos honrar por aquilo que conquistamos? O povo de Deus deve sempre querer honrar ao Senhor, aquele que nos deu tudo, Deus fiel, Deus imutável. Bom, talvez você esteja aqui pela primeira vez no nosso meio, e talvez pensando: que sorte, hein? Primeira vez que eu estou na igreja e estou ouvindo falar sobre dízimo. Quem sabe você que já está há um tempo conosco, fez o convite para alguém vir com você, chegou aqui e falou assim: nossa, não é possível. Há tanto tempo eu estou insistindo para essa pessoa vir comigo. Igrejas evangélicas são tão mal faladas no que diz respeito a este assunto. E aí, justamente quando a pessoa topou vir, é sobre o dízimo. Bom, primeiro, para tranquilizar o teu coração, a última vez que nós pregamos esta mensagem especificamente foi em 2023. Não é sempre que nós falamos. Deveríamos até falar mais sobre. Afinal, Jesus foi o assunto que Ele mais falou. Mas talvez você aqui pela primeira vez possa estar se perguntando por que Deus pede justamente 10%. E aí que existe uma verdade muito profunda. Deus nunca pediu 10% para ninguém antes de ter pedido 100%. É por isso que eu comecei esta mensagem de uma premissa básica: ou você crê ou você não crê. Deus não pede 10% para quem não confia 100% nele. Pegou? Não tem como você viver uma vida abençoada sem o primeiro passo, que é se render a Jesus, sem entregar toda a tua vida a Ele. A Bíblia diz que o mundo estava falido. Nós estávamos quebrados espiritualmente por causa do pecado. E Deus não nos deu esmolas. Deus não deu o que sobrava. Deus deu 100%. Deus entregou o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce
não morresse mais eternamente, mas tivesse vida eterna. E esse Jesus também entregou tudo que tinha para resgatar a minha e a sua vida de um lugar de morte para um lugar de vida. E é por isso que só pode falar sobre dízimo depois entendendo, ou primeiro entendendo, que não é sobre 10%, é sobre 100% da minha vida. Porque se eu entreguei a minha vida 100% nas mãos dele, para mim não vai ser uma dificuldade crer num princípio que ele estabeleceu para mim. Num princípio que ele criou, sim, para abençoar o reino, para abençoar a igreja, mas principalmente para abençoar a minha vida, para que haja proteção, blindagem. O dízimo não é para comprar a bênção de Deus. Nós não entregamos, ninguém aqui nesta igreja faz porque queremos algo do Senhor. Nós fazemos porque na cruz nós já fomos abençoados com tudo. E o mínimo que nós podemos fazer é permanecermos em obediência e fidelidade aos princípios que Ele estabeleceu, para neste fluxo de bênçãos permanecermos em uma vida abençoada. Fique em pé no seu lugar, eu quero fazer uma oração contigo. 2 orações, na verdade. A primeira oração é uma reafirmação de princípios e valores. A você que já havia entendido, você que é fiel, você que é constante, mas você quer fazer uma renovação da tua aliança, nós vamos fazer uma oração. A você que nunca tinha entendido o princípio do dízimo e talvez hoje entendeu de uma maneira mais profunda e quer fazer esse compromisso, não com esta igreja, como disse há pouco, quem sabe você está aqui pela primeira vez, Deus vai testificar no teu coração se você vai ficar conosco ou não. Estamos de braços abertos, portas abertas, queremos você conosco, queremos você na família, mas o importante é você num lugar que você confie, numa igreja que você confie, numa igreja que você congrega, fazer isto. E se você foi convencido pelo Espírito, não por mim, porque a minha oração é que aquilo que na minha humanidade eu não consegui transmitir, que o Espírito Santo tenha testificado no teu coração. E se você está convencido que isso é importante para você, que não é sobre homens, é sobre Deus, eu quero que você faça essa oração comigo. Você não precisa fazer esta oração se não deseja. Se você não acredita nisso, se você não acredita no dízimo, se você não acredita neste princípio, fique tranquilo, ninguém vai te julgar. É tudo sobre o coração. Mas se você acredita e quer fazer parte deste princípio, eu quero que você faça esta oração comigo. Ela estará projetada nos telões. Vamos lá, vamos ler em alta voz, bem forte. 1, 2, 3 e vamos lá. Pai, reconheço que sou teu e tudo que tenho é teu. Sou muito agradecido pelo teu constante cuidado. Perdão pelas vezes em que não consegui entregar o dízimo. Me ajude a ser fiel em todas as situações. Ajuda-me a entregar fielmente 10% dos meus rendimentos. Eu creio que assim irei para um novo nível em minhas finanças. Obrigado por me dar uma vida abençoada. Em nome de Jesus.